semanas, partindo do ponto em que esse osso teve uma evolução, teve um desenvolvimento satisfatório, né, onde nós tínhamos um infiltrado colagenoso com células ali mesenquimais totipotentes que ora recebiam um catalisador principal para a biotransformação celular, que era o sangue. O sangue, quando assim permeava as células mesenquimais totipotentes, gerava uma transformação celular, gerava um mecanismo nutricional evidente, do qual o perfil minerálico, vitamínico e proteico era advindo do coeficiente sanguíneo e fazia com que essa diferenciação celular pudesse ocorrer. Diferenciação celular em que as células ósseas em questão eram os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Não que outras células não participassem dessa diferenciação e não a tornassem diferentes das células ósseas, como por exemplo a célula de gordura e também a célula cartilaginosa, que assim se transformavam quando não recebiam o coeficiente sanguíneo. Recebeu sangue dentro do arcabouço ósseo, vai virar osso. Não recebeu sangue dentro do arcabouço ósseo, virará gordura, não é? Como também a possibilidade de uma transformação e uma diferenciação celular em célula condral, em condrócito. Nesse sentido, nós verificamos quais eram as modificações e quais eram os efeitos que tinham ali a tarefa na produção, no aumento de produção óssea e na redução da mesma. Nós falamos bastante sobre o coeficiente nutricional, o coeficiente nutracêutico, os elementos envolvidos, falamos bastante de colágeno, hidrolisado ou não, consumido ou não como suplementação, falamos de vitaminas, falamos dos minerais e por último havia mencionado o efeito piezoelétrico, que era um evento mecânico que se transformava no efeito elétrico pela troca de polaridade e celeridade dessa troca e rastreava por foco de uma fratura ou por simplesmente por turnover, pela renovação celular óssea, o depósito aumentaria por uma compressão axial. Dei o exemplo inclusive de fraturas do fêmur em detrimento a fraturas do metatarso, os ossos do pé, e porque muitos se beneficiavam do efeito piezoelétrico e outros ossos não, principalmente aqueles ossos que eram horizontalizados. Naturalmente, isso depende da biomecânica óssea. Quando o osso é verticalizado e a descarga de peso é axial, a tendência é você ter um aumento da massa óssea no local. Quando o osso é horizontalizado, do qual você descarrega por conseguinte um peso aqui de maneira axial, o foco fraturário se afasta. Então, isso depende inclusive do posicionamento ósseo no espaço, das características adotadas, do tipo de fratura, do traço de fratura do qual o paciente foi acometido. Disso tudo depende, não é, para uma boa formação de massa óssea. Então vocês já viram o sistema ósseo, inclusive microscopicamente falando, com a distribuição dos tipos de células que eu já mencionei, quais delas eram intralamelares, quais eram extralamelares e a vascularização microscópica através dos canais raversianos, dos canais sanguíneos de Volkmann e também a vascularização macroscópica que deles dava origem. No caso, a artéria nutrícia nutriente, broto periostal e artérias metafisárias e epifisárias. Caso alguém tenha alguma dúvida da aula passada, esse foi um preâmbulo fisiológico do sistema ósseo. E, claro, depois do sistema ósseo, nós temos que fazer a tratativa do sistema cartilaginoso, falar um pouco sobre as cartilagens dos quais vocês vão trabalhar bastante. O pessoal da odontologia e da fisioterapia simultaneamente trabalharão o quê? A articulação temporomandibular, a ATM, através das disfunções craniomandibulares diagnosticadas, vocês realizarão intervenções na articulação temporomandibular. O pessoal da fisioterapia e todas as outras articulações interartrodiais, ou seja, articulações sinoviais do corpo, e o pessoal da odontologia na região de cervical alta. Por isso, cabe a mim agora que nós possamos falar um pouco mais sobre as articulações. Nós falamos então sobre os ossos, falaremos sobre as articulações nesse momento e numa próxima aula, se tudo der certo, a gente fala sobre a musculatura. Então nós temos ainda a aula teórica para vivenciar antes de descermos para o laboratório e identificarmos os ossos. Isso que eu sempre disse a vocês,
É muito desinteressante chegar no laboratório, pegar um osso e começar a analisar estrutura por estrutura sem saber do que aquela estrutura é feita, não é mesmo? Então nós precisamos entender do que aquele material é feito. Hoje vocês já entendem como é feito o material ósseo, como ele se desenvolve, como ele é irrigado, como ele cresce e quais são as alterações das intempéries externas que efetivamente fazem com que ele possa aumentar o depósito ou reduzir. Nesse momento, então, a gente vai falar sobre um conteúdo novo, o conteúdo articular. Falaremos sobre articulação. E a articulação em questão é uma articulação chamada de articulação diartrodial. O exemplo articular agora, que eu trago à baila, a discussão à tona, é a articulação diartrodial. Ok? Então, o tópico de hoje passa a ser sobre articulação e não mais massa óssea. São as articulações diartrodiais. O que significa uma articulação diartrodial? Uma articulação diartrodial pode ser resumida como uma articulação sinovial, ok? Então, uma articulação diartrodial pode ser resumida como uma articulação sinovial. Uma articulação sinovial é toda aquela articulação que traz consigo três elementos principais: a cápsula articular, a membrana sinovial e o líquido sinovial. Então, uma articulação diartrodial ela tem que ser dotada de cápsula, membrana e líquido sinovial para se encaixar no modelo morfológico sinovial. Então, uma articulação sinovial ela deve possuir o quê? Cápsula articular. Ela deverá possuir membrana, veja, membrana sinovial e deve possuir também o líquido sinovial. Veja, esses três elementos são passivamente necessários para a formação de uma articulação como essa. É natural que nós não tenhamos apenas esse tipo de articulação. Nós temos sincondroses, sínfises, nós temos articulações fibrosas, mas a que nós vamos tratar aqui é do tipo sinovial. A articulação que vocês entrarão em contato na vida clínica com uma articulação temporomandibular, que eu mencionei até pouco, como as articulações também da região cervical superior, e o pessoal da fisioterapia, ombro, cotovelo, pulmão, quadril, joelho, tornozelo, não é? As articulações de todo o nosso corpo, as articulações maiores, que são possuidoras do quê? De cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Para isso a gente pode usar a TM, nós podemos usar o joelho, qualquer uma dessas articulações para tentar mimetizar e simbolizar na lousa, tentar ilustrar na lousa o que eu estou pretendendo dizer a vocês, o que eu quero que vocês aprendam. Okay? Então essa articulação diartrodial, sinovial, ela possui movimentos que são movimentos mais amplos do que as outras articulações. Veja, meu braço se move com uma amplitude bem interessante. A minha articulação da ATM, ou seja, para abertura e oclusão da cavidade oral, se move também com movimentos interessantes. Diferentemente, por exemplo, da articulação nasal aqui. O osso nasal, ele se articula um com o outro, são dois ossos nasais, só que eles não geram um movimento excessivo, aliás, quase não geram um movimento, passam a ser gerados apenas ali durante um período do nascimento. Logo após a acomodação óssea, essa articulação chamada de fibrose, a articulação fibrosa do osso nasal, ela passa a se soldar com um outro osso. Ambos os ossos nasais, ossos impares, eles têm uma fixação através dessa articulação fibrosa. Isso significa que as sinoviais geram um movimento amplo, as demais não, ok? As sinoviais são as geradoras de movimento amplo, seja movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, os movimentos dos quais nós aprendemos que são execuíveis nos planos e eixos dos quais nós temos na primeira aula. Recordam? Movimento de flexão e extensão no plano sagital, abdução e adução no plano frontal coronal, rotação no plano transversal. Ok? Sendo assim, nós temos que entender essa primeira prerrogativa da articulação sinovial, são movimentos amplos, são produtoras de movimentos amplos, ok?
Então, uma articulação sinovial, ela gera uma função de movimentação ampla, ok? Essas articulações, então, se movimentam, excursionam numa angulação muito maior do que os outros tipos de articulações que nós conhecemos. Bom, então, para a gente entender a função desses três elementos que formam a articulação sinovial, eu preciso desenhar para vocês. Então, peço a permissão para ficar de costas a vocês, para que eu possa tentar desenhar aqui um joelho, ok? Então, um modelo macro de um joelho aqui, onde nós temos o fêmur aqui, onde nós temos a tíbia aqui, onde nós temos uma porção lateral, a tíbia, que é a fíbula. São três ossos que participam nesse momento da articulação do joelho, adicionado a um osso fixo aqui, que é a patela, que é um osso sesamoide, famosa rótula, mudou a nomenclatura há muito tempo atrás, a patela do joelho. Claro que eu não vou desenhar a patela para não atrapalhar a identificação dessas demais estruturas. O professor, então, o que nós temos que entender, Liga? A fíbia seria a parte de trás ou não? Aqui a fíbula é o Fíbula. osso lateral É o da osso perna. lateral. O fêmur é o osso da coxa e ambos os ossos aqui ficam na perna, ok? A tíbia também fica. A tíbia também. Fica a tíbia no lateral, é um osso né? medializado, mais largo, que de maneira conjuntural recebe toda a descarga de peso do fêmur. E a fíbula mais fina fica na lateral. Então essa superfície aqui é uma superfície medial e essa aqui é uma superfície lateral. Por exemplo, é o joelho direito, meu joelho direito de frente para vocês. Bom, nesse sentido, nós vamos entender como cada um desses elementos será alocado aqui nesses ossos que foram dispostos na lousa. A primeira coisa é entender que essa articulação ela é fechada por uma cápsula. Vejam só, essa articulação ela é fechada por uma cápsula. E essa cápsula é uma cápsula com mais percentual de colágeno do que elastina, porque ela tem que gerar o que nós chamamos de coaptação, ou facilitar a coaptação, facilitar o juncionamento entre as extremidades ósseas. Nós não podemos ter uma articulação que possa ter uma folga, ou um jogo, ou uma articulação que tenha uma gaveta, como a gente conhece no joelho, que dá nome inclusive a um teste ortopédico, quando há lacidão dos ligamentos cruzados. Então, quando a gente olha para um joelho como esse, nós percebemos que se a musculatura nós retirarmos, a primeira estrutura que a gente consegue enxergar é a cápsula articular. Claro, a lousa é uniplanar, mas a cápsula não é? A cápsula é tridimensional, então a cápsula articular ela reveste todo o joelho, ela participa de um revestimento tridimensional da articulação do joelho e claro que eu preciso tê-lo, porque o meu joelho tem líquido dentro, assim como todas as articulações sinoviais que nós estamos citando, não é? As articulações são possuidoras de cápsula, são possuidoras de membrana e são possuidoras de líquido. Então eu tenho um invólucro, eu tenho ali uma membrana espessa de muito colágeno que passa a configurar uma parede tridimensional, um domo, não é? Para que esse líquido dali de dentro não escape. Então ali dentro eu tenho uma cápsula articular com colágeno e elastina na sua composição, muito mais colágeno do que elastina, porque a ideia não é gerar distensibilidade da cápsula, a ideia é gerar uma contenção da articulação, é que essa articulação possa ser estável. Então a função da cápsula, dentre outras, é gerar estabilidade na articulação. Diga. A patela fica em meio a essa cápsula, ou seja, envolvida pela cápsula e envolvida pelo tendão e ligamento patelar. Então a patela, a sua superfície externa ou mais anterior, ela fica em meio ao tecido conectivo, e a sua superfície retropatelar, recordam da aula passada, a superfície posterior ou de trás da patela, ela fica em contato com a sinóvia, fica em contato com o fêmur, ok?
Isso significa que essa patela por dentro ela tem uma superfície livre e que desliza crânio-caudalmente, facilitando os movimentos e facilitando e gerando um potencial de força para a musculatura quadricipital, para o vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto femoral, musculatura do quadríceps. Porque a patela, nesse sentido, já que perguntou, funciona como um aumento do braço de alavanca para as movimentações do quadríceps, ok? Quadríceps que vocês treinam na academia, na mesa romana, na cadeira extensora e tudo mais. Sem a patela, se nós não a tivéssemos, nós teríamos ali 80% menos de força de quadríceps sem a patela. Isso aumenta o braço de alavanca. Se vocês recordarem da física, vantagem mecânica é igual braço de força sobre braço de alavanca. Quanto maior o braço de alavanca, menos força eu tenho que executar para poder mover o objeto. Nesse caso, o objeto é o nosso segmento da perna, ok? Alguns serão os braços de alavanca que nós teremos no corpo. A patela é o principal deles e o mais fácil de ser explicado. É como se agora eu estivesse em cima de um penhasco e um companheiro estivesse lá de baixo e eu jogasse uma corda e a corda estivesse atritando na beira do penhasco. Se eu colocar uma pedra aqui para gerar uma alavanca ou aumentar a distância entre o fulcro, ou seja, do eixo até a corda, eu consigo puxá-lo com essa pedra na quina do penhasco, consigo puxá-lo com uma facilidade maior. Isso é a função do braço de alavanca. E a patela é um excelente braço de alavanca para o joelho. Não é? O componente extensor do joelho se beneficia e muito desse braço de alavanca. Continuando para as características morfológicas do joelho, para as características morfológicas de uma articulação diartrodial, a primeira delas é a cápsula, como nós estamos navegando pela informação, e essa cápsula, como cobre tridimensionalmente o joelho, ela é muito importante. Essa cápsula, então, gera um revestimento para essa estabilização ocorrer. E dentro dessa cápsula e por dentro, justaposto à cápsula, eu tenho a membrana sinovial. Como não tem outra cor de caneta, eu vou desenhar através de uma legenda. Significa que dentro da cápsula, por dentro dela, eu tenho um outro tecido, um tecido bem mais fino, que aqui eu estou representando como esses bastõezinhos aqui, porque eu não tenho uma outra cor de caneta. Essa região, esse revestimento interno e justaposto, colado nessa cápsula, é a membrana sinovial. Então a cápsula por fora e a membrana sinovial por dentro. Cápsula por fora, membrana sinovial por dentro. Já, logo mais, vocês entenderão qual a importância da membrana sinovial para a nutrição das superfícies articulares. Quem nutria o osso? Quem nutria o osso era o sangue. Diretamente uma vascularização potente e calibrosa de artérias como o broco-periostal, que vinha de fora para dentro, que se delaminava na artéria nutrícia ou nutriente lá no tutano do osso, e nas regiões polares, as metafisárias e epifisárias. Então é claro que se tiver uma fratura ou uma incompetência traumática óssea, o sistema circulatório vai dar conta de modificar aquelas células que são células mesenquimais em células ósseas. Agora pergunto a vocês, dentro de uma articulação, se houver uma lesão, vocês acham que é mais fácil o processo regenerativo ou é mais difícil? É muito mais difícil. Tanto que as fraturas intraarticulares e as lesões intraarticulares são de mau prognóstico. O que é um prognóstico? O que é um diagnóstico e um prognóstico? Diagnóstico é quando você faz aí a coleta de dados, faz a anamnese, a propedêutica soberana, faz toda o histórico do paciente, testes específicos, exames complementares sanguíneos, bioquímicos, biomarcadores, exames ali ortopédicos, seja da área, né, específica, em questão, já que faço a relação com a ortopedia. Isso é um diagnóstico, você fecha qual o problema que ele tem. Um prognóstico é se haverá ou não melhora, não é? Se o problema é deveras sério ou não. Isso é um prognóstico sobre aquilo que você começou a tratar ou sobre aquilo que você diagnosticou. Isso significa que lesões articulares têm um mau prognóstico.
uma evolução não tão boa quanto uma lesão de uma diáfise óssea, quanto uma lesão de um osso em si. E o porquê disso? Pura e simplesmente porque essas superfícies aqui que se articulam, que agora eu estou achurando de pretinho, estou pintando de pretinho, essas superfícies aqui são as superfícies cartilaginosas. Um osso não pode entrar em contato direto com outro osso. Isso significa que há que se ter uma cobertura aqui, uma cobertura de cartilagem, ok? E essas cartilagens são o que? Formadas por colágeno, como nós vimos no passado. E um colágeno chamado de colágeno do tipo 2. Na última aula cheguei até a comentar que nós temos aí por volta de 12 tipos de colágeno. Que o colágeno que forma a cartilagem do nariz e orelha é o colágeno do tipo 9. O colágeno que forma a pele é o colágeno do tipo 3, do tipo 1. E que o colágeno que forma a cartilagem articular, ou seja, a cartilagem das nossas articulações, é o colágeno do tipo 2. Ok? Por isso aquelas formulações que são prescritas para os pacientes que têm osteoartrose, normalmente vem um composto lá, o C2, né? É um composto pronto, sintético, um colágeno de tipo 2 sintetizado. Nesse sentido, nós temos que entender qual a importância de quem? Da membrana sinovial para a nutrição desta cartilagem. Professor, então me diga, por que o prognóstico é tão ruim quando a lesão é articular? Quando a lesão é articular, quando a lesão, o trauma, a injúria, a pancada, a laceração ocorre na articulação, o prognóstico é muito ruim por conta do quê? Porque essa cartilagem aqui não recebe sangue. Ou seja, naturalmente as nossas cartilagens são o quê? São cartilagens avasculares. O que é o prefixo A? De negação. Se eu tenho um tecido avascular, não tem vaso sanguíneo, eu tenho um tecido que não se nutrirá diretamente por sangue. Então, por isso que é difícil o processo regenerativo, por isso é complicado o processo regenerativo desse tecido, porque nós não temos vascularização providente, ou seja, não temos envio de nutrientes e oxigênio para essa área. E aí nós vamos entender como então essa área será nutrida, se não através do sangue. Bom, professor, então que essa cartilagem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando da cartilagem. Por exemplo, tipo assim, se acontece algum acidente e a pessoa ela fratura os dois joelhos e fratura o osso do fêmur, ela ainda pode voltar a ter movimento para andar? Pode. Tudo depende da intensidade do trauma, tudo depende do local do trauma, do tipo de fratura, do traço de fratura cognitiva ou não, depende se a fratura foi articular ou não, depende de qual foi a área que foi acometida, se há possibilidade de devolutiva de um ambiente condral satisfatório ou não. Andar, talvez a gente consiga com muitos outros elementos que não os elementos naturais que ele não os tem mais, como por exemplo uma prótese no joelho, tá? Não estou dizendo uma prótese, como que eu vou explicar a vocês? De ter que amputar, né? É isso, uma protetização, não pós-amputação, mas uma protetização com as extremidades ósseas aqui, que é o que nós chamamos em ortopedia de artroplastia. Então, há possibilidade de substituição das superfícies articulares por uma artroplastia. Uma prótese de titânio vanádio, cromo cobalto, essas ligas metálicas das quais a gente usa na protetização do paciente, na cirurgia artroplástica. Tá? Muitas das vezes, inclusive, quando a artroplastia não é diretamente indicada, ou seja, não há fator preditivo para a artroplastia, há que se fazer o que nós chamamos de artrodese, que é a fixação da articulação, no caso do joelho, a artrodese em extensão, ou seja, ele não dobrará mais o joelho. Então, se houver perda substancial de material orgânico aqui, por exemplo, do terço distal do fêmur e proximal de tíbia, a possibilidade de realizar um juncionamento
e uma fixação da articulação. Nunca mais ele dobrará o joelho, mas é claro que ele conseguirá caminhar com uma certa claudicação, ele vai mancar um pouco, mas terá um apoio para manter a posição ortostática. Então tudo depende, né? Depende da intensidade do trauma, da magnitude, né, desse trauma, depende de quais estruturas foram lesadas, depende de quais estruturas estão preservadas quanto à sua vascularização proximal e distal, depende muito. Então, para te dizer se vai andar ou não, precisa avaliar o paciente clinicamente e, claro, através de exames por imagem mais acurados. Primeiro um raio-x, depois uma ressonância nuclear magnética nas ponderações T1 e T2, e depois uma análise vascular através de uma angiografia para saber se há condição e qual é essa condição e qual é o fator ali de encaminhamento para qual tipo de cirurgia. Ok? Então é uma pergunta que não tem uma resposta direta, depende da condição de cada um dos pacientes que vem no ambulatório ou que no caso na emergência serão encaminhados para a especialidade. Ok? Pessoal, então mais uma vez, essa cartilagem ela não recebe vaso sanguíneo e não recebe inervação. Ok? Então é uma cartilagem avascular e aneural. Olha que importante. Uma cartilagem que não tem vaso sanguíneo, aliás, nenhuma delas possui, e uma cartilagem ali que não tem inervação. Significa que se essa cartilagem não tem nervo, significa que ela não dói. Claro, objetivamente, trocando em miúdos é isso. Então significa, professor, que enquanto está havendo desgaste entre as cartilagens, o paciente não sente dor? Não, não sente. Então imaginemos um paciente ou uma paciente adulto de meia idade ou uma paciente iniciando aí a fase gerontológica, geriátrica, acima de 65 anos de saúde, e que essa paciente ela tenha o quê? Uma mudança biomecânica no joelho, ela tem uma alteração de encaixe entre as superfícies articulares, que isso possa levar a um aumento de atrito em um ambiente aqui, por exemplo, nas estruturas condilares mediais. Esse atrito pode começar a desgastar a cartilagem, não pode? Pode, provavelmente isso acontecerá. Significa que o paciente apresentará dor enquanto a cartilagem estiver sendo desgastada? Não, porque eu acabei de mencionar, a cartilagem é aneural, não tem inervação. A partir do momento em que essa cartilagem continuar o seu processo de desgaste e houver o quê? Uma degradação substancial que puder gerar aproximação entre a superfície de um osso com a superfície de um outro osso, aí sim esse paciente começa a apresentar um quadro álgico, um quadro doloroso. Isso significa que o osso é inervado? O osso é inervado. A cartilagem que não a é. A cartilagem é avascular, não tem vascularização e não tem inervação. Estou me precipitando nas lesões, porque quando eu me precipito a falar das lesões, os questionamentos começam a pipocar, porque as pessoas ficam ansiosas a saber se alguns casos possuem solução ou não. Mas saibam, antes da gente falar de patologia de articulação, a gente tem que saber como é que funciona. Eu não falei do líquido sinovial ainda, eu não falei do mecanismo de troca por difusão facilitada ainda, eu não falei de como esse osso ele tem sua reatividade frente à compressão que recebe. Eu não falei ainda sobre as camadas celulares dessa cartilagem. Tudo isso é para hoje. Diga. A queda do idoso, ela pode ser derivada de uma fraqueza óssea, que obviamente, normalmente é um osso osteopênico, osteoporado, osteoporótico, né, osteoporose, do qual uma DMO, uma densitometria mineral óssea, deu ali uma alteração do índice Z, né? Então as duas coisas podem acontecer, ela pode cair e fraturar, ou ela pode ter uma fratura espontânea e isso gerar a queda. Naturalmente, dependendo da idade, isso gera um comprometimento não só para o sistema locomotor, mas gera um comprometimento para todos os outros sistemas. Por isso que é só a ponta do iceberg essa queda. Depois nós temos aí um
componentes setorizados para os outros sistemas que passam a padecer por conta dessa queda, como, por exemplo, o sistema nervoso central. Alterações degenerativas do sistema nervoso central começam a aparecer mediante uma queda. Mas, professor, o que tem a ver o sistema nervoso central com o sistema locomotor? Tem tudo a ver. Vice-versa, o locomotor tem o central e o central tem a ver com o locomotor. Quando o paciente assim se acama, fica acamado após uma queda, esse paciente tem alterações dos níveis ali eletrolíticos, possui alteração dos íons de cálcio, íons sódio, íons potássio, alterações de transporte transmembrânico a nível celular, diminuição do incremento de energia do sistema nervoso central. Isso tudo derivado ao quê? A uma queda da atividade metabólica, de que no idoso já é baixa e ela cai mais ainda pelo idoso ficar um idoso o quê? Acamado. Então o metabolismo basal vai a níveis muito baixos, muito rasteiros, alterando todo o metabolismo eletrolítico e isso altera o sistema nervoso central, levando à predisposição, não é, de demências senis de maneira antecipatória. Se ele já possui uma heredabilidade genética, alterações do sistema nervoso central, de uma doença senil, com acúmulos de corpos de Levy ou outras alterações, aumento de lipofuscina, proteína beta-amiloide, são fatores proteicos de depósito no sistema nervoso central, predisponentes ao Alzheimer, por exemplo, uma queda pode potencializar indiretamente alterações do sistema nervoso central, levando precocemente a, claro, um Alzheimer ou outros tipos de demência ligados ao processo de envelhecimento. Significa que nós somos um sistema completo e complexo. Um sistema complementa e gera complexidade para o outro. Então nós não podemos isolar os sistemas do nosso organismo. Por isso, o sistema musculoesquelético aqui contribui inclusive quando essas falhas iônicas ocorrem. Imaginemos então que esse paciente não tenha sofrido uma queda, mas que esse paciente ele tenha uma qualidade óssea normal, só que está com uma alteração no metabolismo dos íons cálcio no organismo. O que o organismo passa a fazer? Passa a agir através do hormônio da paratireoide, do paratormônio, para realocar esse cálcio que nos ossos está para o sistema metabólico global, para que o organismo possa utilizar esse cálcio agora como cálcio iônico e melhorar as tarefas de condutibilidade eletroquímica por um batimento cardíaco eficiente, para a manutenção de um platô, de um planalto no gráfico que nós analisamos, do batimento do coração, por exemplo. Né? Então é assim, um sistema não vive de maneira individualizada, um corrobora com o outro. Tudo bem? Pessoal, voltando então, imaginemos que essa cartilagem está aqui e por enquanto está preservada, não houve processo de osteoartrose. Essa cartilagem tem vaso sanguíneo? Não. Essa cartilagem tem inervação? Não. Essa cartilagem tem facilidade de se regenerar? Claro que não. Não, porque não tem vaso sanguíneo. Essa cartilagem, quando lesada, vai doer? Não. Por isso que essa osteoartrose, essa doença articular, essa artrose, é o que nós chamamos de doença insidiosa. O que é uma doença insidiosa? O sintoma vem de repente, ok? Uma obesidade não é insidiosa. Ninguém dorme com 70 quilos e acorda no outro dia com 95. Não é? Agora, a osteoartrose é insidiosa. A dor da osteoartrose, sim. Enquanto há desgaste cartilaginoso, você não sente dor. A partir do momento em que há atrito entre as superfícies ósseas ali que se articulam, haverá dor. Claro que radiograficamente isso pode ser identificado, né? Através de um osso mais liso, mais polido, um osso que nós chamamos de osso eburnado, através ali de um osso bem mais claro, ou nós chamamos em outras palavras, por falar de idoso, um osso esclerótico. Quem nunca pegou um raio-x e viu lá no laudo, há uma esclerose óssea. O que significa esclera? Esclera significa branco, envelhecido. Essa área do nosso olho aqui que é branca é chamada do quê? De esclera do olho. Né? Então a nomenclatura nômina esclera, ela passa a sinalizar o quê? Branco, envelhecido. E se no raio-x
simples, eu tenho uma superfície mais branca do que a normal para aquele osso. Eu tenho um osso esclerótico, significa que é um osso que passou a se atritar tanto e teve tanto efeito piezoelétrico, não é mesmo? Que acabou mineralizando mais. Mas nem por isso é mais sadio, porque ali não era para ter osso, aqui era para ter cartilagem. E por isso que no raio-x nós não podemos considerar que a dor do paciente vem da esclerose. Nossa, professor, eu não entendi nada. Pensei que essa dor viesse da esclerose. No começo, sim. Enquanto os ossos estão se atritando, enquanto há geração de processo inflamatório, ou seja, enquanto há tumefação, quais são os 5 sinais da inflamação? 5 sinais cardeais da inflamação: dor, calor, rubor, perda da função e tumefação. Dor, calor, rubor, perda da função e tumefação. Quais são os 5 sinais cardeais de uma inflamação? Dor, calor, rubor, perda da função e tumefação. Dor, calor, fica quente o local, não é? Quando está inflamado? É ou não é? Dor, calor, rubor é o quê? A vermelhidão. Dor, calor, rubor, perda da função. Ninguém tem um processo inflamatório agudo, tem facilidade nas movimentações. Se você bate o teu cotovelo, você não dobra ou estica de maneira natural. Então você perde a sua função, não é? E tumefação é um inchaço. Ok? Então, quais são os 5 sinais cardeais da inflamação que vão te cardinalizar, ou seja, te direcionar para a inflamação? Dor, calor, rubor, perda da função e tumefação. Ok? Toda a cartilagem tem vasos, a vascular, toda ela tem alguma... Não, nem toda. Nós estamos aqui 90% delas. Eu vou chegar onde talvez você queira. Os meniscos, por exemplo, do joelho, grande parte meniscal é avascular e aneural, mas o bordo meniscal, ou seja, as áreas de contorno externo dessas semiluas, que são os meniscos, por assim conseguinte chamados, são vascularizados. Por isso que quando a gente recebe um paciente com lesão no joelho, a primeira coisa que a gente olha numa ressonância nuclear magnética, no córtex sagital, num plano medializado, a gente olha se essa lesão meniscal ela pegou a raiz do menisco ou só as porções mais periféricas. Se a lesão meniscal pegou a porção periférica que é irrigada, o prognóstico é bom. Se a lesão pegou uma área mais interna no menisco, que a gente chama de raiz do menisco, e essa área não é vascularizada, claro que o prognóstico é ruim. Toda a área avascular tem um prognóstico ruim, porque o processo de regeneração é mais dificultoso. Tudo bem, pessoal? Mas não vou entrar agora em ortopedia, vocês vão ver isso comigo no 4º ano, tá? O pessoal da físio e o pessoal do odonto talvez tenha a possibilidade de ter algo comigo mais para frente sobre alterações ali mastigatórias e lesões condrais do cônjuge da mandíbula. Por exemplo, e para prescrever ou para indicar uma cirurgia de uma lesão de menisco, você precisa preencher critérios, ok? Você tem critérios para encaminhamento cirúrgico numa lesão de menisco: claudicação intermitente, dor intermitente, lesão da raiz do menisco e travamento frequente do joelho, com ou não presença de cisto sinovial anterior. Entende como é mais complexo? Então, para você encaminhar teu paciente de joelho para uma cirurgia, ele deve preencher todos esses fatores ali para o encaminhamento, senão você dá conta de reabilitar sozinho esse joelho através de recurso de eletrodermofototerapia e da cinesioterapia. Tudo bem? Voltando para a nossa realidade. Então, esta estrutura aqui é um osso? Não. Qual é a segunda estrutura que nós estamos analisando? O osso já foi, hein? No passado. Nós estamos falando sobre articulações, sim ou não? A aula de hoje é sobre o que? Articulações. Qual tipo de articulação? Articulação diartrodial. Resumindo, sumarizando, ela pode ser chamada de articulação sinovial. Toda articulação sinovial, para sê-la, precisa de quantos elementos? 3. Precisa de uma cápsula articular, tá? Um domo, não é? Uma cobertura protetiva de estabilização saúde,
Precisa de quem? De membrana sinovial por dentro, está colada na cápsula por dentro. E precisa do que lá dentro da própria articulação? Líquido sinovial. Ok? Essas são as três ali, tá? Estruturas que são responsáveis para dizer, olha, essa articulação é sinovial. Dei exemplo a vocês: ombro, cotovelo, pulmão, quadril, joelho, tornozelo, coluna, ATM, são todas articulações o que? Sinoviais, possuem os três elementos. Aqui eu comecei desenhando uma cápsula articular e disse que tinha muito mais colágeno do que elastina, que era para dar uma boa sustentação, uma boa o quê? Um bom acoplamento, né? Para gerar o que nós chamamos na linguagem científica de coaptação, para coaptar. E por dentro dessa cápsula uma membrana sinovial, que já já nós vamos ver o papel dela, e no meio da articulação o líquido, sim ou não? E acabei desenhando nas extremidades, na extremidade distal do fêmur a cartilagem e na extremidade proximal da tíbia outra cartilagem. Ora, pois, esses ossos não podem se articular diretamente, não é? Então eu preciso ter uma superfície de cobertura. E essa superfície de cobertura, ela é vascularizada? Não. Essa superfície de cobertura, ela tem nervos? Não. Então ela deve se nutrir de uma outra maneira, não é? Para poder sobreviver. Lembrando, já que ela não tem vascularização, lesões articulares têm o melhor ou pior prognóstico? Pior, se tem certa dificuldade de regeneração, o prognóstico é pior. O prognóstico de melhora é pior. Analisando então aqui, nós temos uma cartilagem que não tem vaso sanguíneo e não tem nervo. Vamos entender o comportamento desta nutrição cartilaginosa. Quem nutre essa cartilagem então, já que não há sangue? Quem a nutre é o líquido que está lá no meio. Então o líquido sinovial é responsável pela nutrição dessa cartilagem, ok? Vou explicar o porquê. Não é simples assim. Nós estamos na faculdade para entender o porquê dos porquês. Esse líquido primeiro tem uma composição. Do que é composto esse líquido sinovial? Esse líquido sinovial é composto por ácido hialurônico, ok? O mesmo ácido hialurônico usado na cosmese, né? Na parte de estética e cosmetologia, como preenchedor do sulco nasogeniano, como preenchedor das rugas mais estáticas, como preenchedor, por exemplo, para a criação de um vento mais protruso, como, por exemplo, um preenchedor para a região mais inferior aqui do ângulo da mandíbula, para deixar ali a face um pouco mais andrógena, mais masculinizada. Então significa que eu tenho dentro das minhas articulações ácido hialurônico, professor? Sim, nós temos, todos nós temos. Além disso, nós temos quem? Uma proteína chamada de queratan, só que é uma proteína sulfatada, queratan sulfatado, ok? Ácido hialurônico, queratan sulfatado. Nós temos proteoglicanas, glicosaminoglicanas, de novo, ácido hialurônico, queratan sulfatado, proteoglicanas, glicosamino, samino com S, samino, não é? Glicosaminoglicanas. Essa basicamente é a composição do líquido sinovial, ou que nós chamamos em outras palavras de substância amorfa fundamental, ok? Talvez a mais famosa, o ácido hialurônico. E glicosaminoglicanas são glicoproteínas, ok? A cadeia de glicose e a cadeia proteica também. É uma glicoproteína, okay? Uma não, né? São duas nesse caso, ok? Tudo bem? Isso é a composição do líquido. Então esse líquido ele adentra a cartilagem e sai da cartilagem. Por que ele adentra e sai? Porque você não fica com a articulação numa mesma posição. Acabei de dizer, talvez fosse a primeira informação. Eu disse que são movimentos o quê? Angulares, não é uma articulação que fica parada. Ela gera movimentação. Isso significa
significa que eu preciso desse movimento para produzir esse líquido e eu preciso desse movimento para fazer com que esse líquido entre na cartilagem e saia. Imagine o joelho então, imagine que essas cartilagens são esponjas, que elas estão sobrepondo o meu fêmur e sobrepondo a minha tíbia, ambas esponjas em ambas as extremidades, no meu joelho. E que quando eu, em cadeia cinética fechada, silêncio, eu descarrego peso, essas esponjas aproximam. Então o líquido que dentro delas está, sai para o ambiente articular. E que quando eu retiro o pé do chão em cadeia cinética aberta, ou seja, a minha perna está em balanço, essas cartilagens se afastam, não é mesmo? Não estou descarregando peso, e quando elas se afastam, o líquido é sugado por pressão negativa para a cartilagem novamente. Então é assim, quando eu descarrego peso na cartilagem, silêncio, o líquido sai da mesma e vai para o ambiente articular, não é? As esponjas são esmagadas, o líquido permeia dentro da articulação. Quando eu tiro o peso, o líquido volta para a esponjinha, não é assim que funciona? Não é? Quando você aperta uma esponja que tem bebida de água e sabão na sua cozinha, você aperta, o líquido sai. Se você soltar essa esponja de apertada que está dentro de um ambiente que tem líquido assim, ela vai reentumescer de líquido 1 minuto. E aí eu tenho um reentumecimento. Isso é uma difusão facilitada pelo movimento. Agora, professor, eu preciso entender como esse líquido é produzido. Ele não apareceu do nada dentro da articulação. Diga. Perguntar da água do joelho. Não, a água do joelho é uma condição patológica. Não é? Então é uma lesão em algum tecido intraarticular que fez com que houvesse o aumento e a retenção hídrica ali, aumentando a pressão. Se é uma água no joelho, no caso coloquialmente falando, é um processo patológico. O que a gente tem é líquido sinovial. Nós temos líquido no nosso joelho, mas numa concentração ideal das substâncias e num volume ideal. Quando esse volume aumenta, teu joelho incha. E aí o que de maneira popularesca as pessoas dizem, olha, aquele lá está com água no joelho. Mas dizem isso não por conta do líquido sinovial natural e normal que lá está. Elas dizem isso por conta da lesão que a pessoa possui. Ou seja, aumentou demais o líquido dentro do joelho. Compreendido? Não é? Hoje eu fiz uma artrocentese. Hoje era 10 da manhã. Estava com uma paciente domiciliar, Dona Rosa, 90 anos de idade, com o joelho inchado, e eu fiz uma artrocentese. O que é uma artrocentese? Uma punção de líquido sinovial. Fizemos a retirada de 2 seringas de 3 ml, com 6 ml no joelho dela. Melhora imediata. Por que melhora imediata? Porque toda pressão intraarticular gera dor. Agora, para entender como toda pressão gera dor, vai mais ou menos uns 50 minutos, só para explicar como toda pressão dentro da articulação gera dor. Mas eu prometo que vou dar essa aula de pressão intraarticular e dor para vocês. Diga. A hernia de disco é o mesmo sentido esse líquido sai? Não é um líquido. A hernia de disco é um pouco mais complicado de ser explicado. Nós temos um intercalo entre corpos vertebrais e discos intervertebrais ao longo das 33 vértebras, das cervicais até as regiões lombosacras. Ao longo dessa distribuição, você tem os discos entre as vértebras, que são compostos de um ânulo fibroso e de um núcleo pulposo. Nós temos 10 radiações anulares fibrosas, cada qual dessas radiações de externo para interno, com uma vetoração diferente. O que eu estou querendo dizer? Um disco intervertebral, quando visto de cima, ou seja, uma visão superior, ele é assim, ele tem 10 radiações aneladas, e um núcleo pulposo aqui. Então essa estrutura de fora é o ânulo fibroso, a de dentro é o núcleo pulposo. Esses ânulos fibrosos, eles possuem orientação diferente ao longo de toda a distribuição. Então a trama de colágeno, ela é diferente com relação à angulação. E o porquê que é diferente? Para poder distribuir carga e sustentar essa carga axial. O problema da hernia discal é quando há uma compressão axial deveras grande e esse ânulo fibroso aqui não suporta,
que esse núcleo pulposo consiga extravasar por pressão esse líquido, fazendo com que eu tenha a formação de uma herniação. Lembrando que essa vista é uma vista superior, natural que esse lábio aqui, ele vai sair para trás ou para frente. Será uma protrusão, uma protração, um prolapso ou uma extrusão. São as possibilidades de formação das hérnias, né? Cada qual ali com um aumento de liberação extra-ânulofibroso. Isso depende de características quanto de causalidades, né? Que possa ter causado compressão axial, alteração postural, trauma direto. Só que nós temos que saber que 70% das hérnias discais são reabsorvíveis. Como? Através do curso natural, da fisiologia do ânulo fibroso. Imaginemos então que essa hérnia não é exclusa como essa, mas ela gerou aqui no caso, ela passou a gerar uma protrusão. Ou seja, eu tive aqui uma saída do núcleo pulposo e um abaulamento discal, uma protração, né, discal, uma herniação e não uma extrusão. Isso significa que há possibilidade de ter reabsorção espontânea desde que o indivíduo emagreça, comece a atividade física, aumente o processo de sustentação dinâmica através dos fortalecimentos dos paravertebrais, como um misto do tórax, intercostal, espinal. Fazendo isso, há possibilidade do quê? Desse líquido aqui voltar, já que a característica de um disco desse é uma capacidade de reabsorção de 250 milímetros de mercúrio, de pressão negativa. Por isso que de manhã, você quando faz a medição antropométrica de si na parede, ou alguém faz com uma fita métrica, você tem uma altura. E por isso que à noite, quando vai dormir, você está mais baixo, de 1,5 a 2 centímetros mais baixo. Quer se sentir mais alto? Meça-se de manhã você será mais alto. Bem porque você está em posição ali horizontal na cama, estamos desviando muito, né? Mas tudo bem. Você está em posição horizontalizada na cama, sem efeito compressivo, então o teu líquido não saiu do ânulo para o ânulo fibroso, do núcleo pulposo para o ânulo fibroso, não é? O dia vai passando, você sobe escada, desce escada, você caminha, faz de tudo, esse líquido escapa para lubrificar o ânulo fibroso, você fica mais baixo, devido à tamanha segmentação discal que a gente tem ao longo das 33 vértebras, não é? Bom, significa então que quando eu vou dormir, esse líquido volta com 250 milímetros de mercúrio de pressão negativa, volta. Vocês já feriram pressão, não feriram no braço? Já passaram com o paciente nesse sentido? Não é? Normalmente se insufla a 180 milímetros de mercúrio, dá uma certa pressão, não dá? Você imagina 250. Então cada disquinho teu tem a possibilidade de trazer para ele consigo novamente, não é? Esse líquido a 250 milímetros de mercúrio. Então é claro que o corpo tem uma capacidade de reabsorção espontânea de hérnia de disco. E por aí vocês veem pessoas que talvez possam ser charlatões e fazem o quê? As pessoas dizem, não, mas eu consigo fazer com que a tua hérnia de disco volte, suma, e lá, não é? E benze, e faz isso, e faz aquilo. É claro, é só você dizer para o paciente ter uma vida mais regrada, fazer fortalecimento, não é? Os 30% que não voltam, obviamente, romperam todos os 10 ânulos do ânulo fibroso, não vai voltar mais. Só que isso é um capítulo para frente. A aula de hérnia de disco demora umas 3 semanas, só para falar. Se nós ficássemos todos os dias falando de hérnia discal, nós teríamos aqui cumprir 3 semanas só para de hérnia de disco. Não? Tá, mas tudo bem por aí. Pilates é uma ótima forma de fortalecer. Depende qual é o objetivo. Pilates foi criado pelo Joseph Pilates, não é? Um instrutor de atividade física estadunidense, não é? Que, aliás, foi erradicado dos Estados Unidos em uma época, não é? E começou a trabalhar com um modelo baseado em outras técnicas. Não é? Então, ele usava da centrologia e usava também de um princípio chamado de alavanca, o qual a gente viu aqui. Então, os equipamentos foram criados exatamente para poder para que os equipamentos utilizassem do peso do corpo como fornecimento de carga substancial para ganho de massa, trofismo e principalmente o que a gente chama em inglês de endurance, para resistência corporal. É um exercício ótimo, mas depende para o que ele está sendo proposto.
É isso que eu quero desmistificar e desmitificar com vocês. Tirar o mito e a mística. Não é a técnica, não é a modalidade terapêutica, é a avaliação, é a diagnose, é o bom diagnóstico. Quem não sabe avaliar, não sabe tratar. Modalidade terapêutica nós temos um monte como Pilates. Nós temos o RPG, Educação Postural Global mais antiga. Nós temos o SGA, que é o Stretching Global Ativo. Nós temos muitas técnicas das quais o paciente se beneficia quanto ao alongamento, flexibilidade, treino de força. Não é porque vai surgir o Pilates solo, o Pilates rã no ar, rã no solo, rã na água, são vários movimentos e posições do Pilates, que uma delas vai ser melhor porque foi criada de maneira mais recente. Você precisa se basear em evidência e, obviamente, no que o teu paciente está apresentando. Isso é um perigo estupendo do qual a gente passa. Ficar atrelado à técnica e modalidade terapêutica, não é? Eu fiz um curso, você fez um curso, eu fiz um curso de kinesio tape, aquelas fitinhas coloridas para reduzir a dor. Funciona? Não funciona. Depois eu fiz um curso de dry needling, de agulhamento seco. Depois eu fiz um curso de liberação miofascial. Depois eu fiz um curso. Qual é o melhor? Para você que não tem experiência com a ciência, talvez para você o melhor curso é esse último, porque está fresco na tua cabeça, ou aquele mais caro, eu paguei mais caro desse. Esse para mim foi o melhor curso. É claro que não é o melhor. O melhor é aquele voltado para o problema do paciente. Isso significa que nós temos que tirar da nossa cabeça que a melhor terapia, a melhor modalidade é aquela que por último a gente fez. E outra coisa perigosíssima dentro do triângulo da ciência e do uso dessas técnicas. Qual é o melhor tratamento para uma doença? O que vocês acham? É o tratamento mais recente? É o mais atual ou o mais usual? Mais usual. O que vocês acham? Me sinalizem uma patologia, qualquer patologia, fala qualquer doença para mim, qualquer um. Pode ser um câncer, não é? Câncer do quê? Câncer de mama, não é? Um carcinoma em glândula mamária, não é? Um carcinoma que tem aí já um diagnóstico fechado, já foi feita a análise por linfonodo sentinela, já se nota que tem aí um grau metastático, não é? Então já está sendo tratado. Qual será o melhor tratamento para um carcinoma mamário? Será que é o tratamento mais atual ou o tratamento mais usual? O que vocês acham? Então vamos imaginemos que agora no New England Journal, Journal assim, fantástico, um periódico incrível, né, que tem um fator de impacto, um JCR, um Journal Citation Report altíssimo, um índice H muito bom, uma revista conceituada, assim como é a Nature, como é a Science, são revistas aí de alta impactação. Imagina que saiu no New England Journal que o melhor tratamento é o tratamento X, não é? O mais atual é o X, foi publicado lá agora, em janeiro de 2026. E vamos imaginar que para o mesmo câncer, para a mesma tumoração, foi publicado há muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás, o tratamento Y. E é o tratamento mais usual, é o que mais se usa. Será que o melhor tratamento é o mais atual ou o mais usual? O que vocês acham? Usual, será? Na fisioterapia se usa muito a fitinha colorida para dor. É muito usual. Será que é o que funciona mais? Depende do quê? Depende do seguinte: o melhor tratamento para uma doença não é o mais atual nem o mais usual, é o que funciona mais. Nossa, professor, eu perdi tempo, hein? Saí de casa, eu peguei ônibus, eu peguei não sei o que lá, cheguei na aula, se eu fizer uma coisa óbvia dessa, não é tão óbvio. O melhor tratamento para uma doença não é o mais atual nem o mais usual, é o que funciona mais. E como é que eu sei o que funciona mais? É aquele que foi exaustivamente comparado. Entende o que eu quero dizer? Entre as mesmas modalidades, é aquele que foi exaustivamente comparado. Então, se você pegar, por exemplo, uma quimioterapia A, B, C, D, aquela que foi extraída de todas as outras que gerou o maior resultado é o melhor tratamento. Não significa que ela venha a ser a mais atual ou mais usual. Ela foi comparada dentro do critério de metodologia científica. Sim ou não? Não é? Então significa que esse estudo desse elemento que foi o melhor, ele foi um estudo multicêntrico. Não é? Foi feito na USP, foi feito na UFSCar, foi feito na Faculdade de Michigan, lá nos grandes lados dos Estados Unidos, foi feita na UCLA, foi feita em Oxford, deu para entender? Então significa que houve um estudo multicêntrico
em que várias universidades ou vários centros de pesquisa compararam os mesmos tratamentos e elencaram a média, elencou aquele tratamento Z como o melhor tratamento para o câncer. Então, o melhor tratamento para alguma coisa não é a minha hipótese, o que eu acho, não há machismos, entende ou não? O melhor tratamento para uma doença não é o mais atual e nem o mais usual. Então, não adianta o paciente chegar no seu consultório, você entrar no Google, jogar no GPT qual é o tratamento mais atual para aquela doença, ele não será o melhor. E não adianta colocar o que mais se usa, que não será o melhor. Não caiam nessa máxima, vocês estão perdidos. Mas professor, e onde eu abro? Não vai depender Não vai depender da pessoa. Vai depender do que mais se usa, aliás, né? Do que melhor se usa para aquele tipo de patologia. Entende? Depende da pessoa depois. Depende de como a pessoa se comporta com o tratamento. Correto? Isso sim. Agora, você tem que seguir o que nós chamamos de guideline. O que é guideline? É uma diretriz. Há diretrizes para a síndrome do túnel do carpo, há diretrizes para a síndrome do túnel do tarso, há diretrizes para todas as patologias. Então eu não posso, no alto da minha arrogância, chega um paciente com uma dor no joelho, eu trato esse paciente do meu modo, como eu acho que é, e melhora, ele melhora. Chega um segundo paciente com a mesma dor no joelho, ok? Com os mesmos sintomas, com o mesmo fechamento de diagnóstico, igual. Eu não posso imaginar que se eu tratar vai funcionar da mesma maneira. Mas se eu tratar e funcionar, eu não posso imaginar que o terceiro vai funcionar também. De quanto foi a minha amostra científica? 3 pacientes. As guidelines e as diretrizes, elas são baseadas em amostras de 50 mil pacientes, 200 mil pacientes, de estudos multicêntricos. Como é que eu, no modo da minha arrogância, vou comparar o meu tratamento, que funcionou em 3, com um tratamento mais apropriado, que foi comparado com diversos outros dentro da mesma linha de modalidade, e que dele eu tive ali 50, 60, 200 mil pacientes que foram avaliados, e que foram tratados, e que foram comedidamente ali comparados. Não é? Estudos multicêntricos, randomizados, que nós chamamos de RCTs, triagens randomizadas clínicas, e que, claro, ali são bem controlados. Né? Tinham todos, ou a maioria dos vieses de confundimento. Eu tirei algum viés de um paciente ou outro? Não. Um paciente tinha 25 anos, outro tinha 50, outro tinha 70. Condições diferentes. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter fé na ciência. Fé na ciência. Qual é a guideline mais famosa do mundo na área da saúde? Soro caseiro. Ninguém refuta o soro caseiro para desidratação. Claro, ninguém refuta. Alguns ainda tomam Coca-Cola sem gás. Absurdo. Mas ninguém refuta o soro caseiro para desidratação. Isso significa que eu tenho que olhar para a ciência. Por exemplo, na osteoartrose do joelho, tem uma revista que lança guideline de 3 em 3 anos. Chama-se Osteoarthritis and Care Blood. Essa revista de 3 em 3 anos, nos últimos 50 anos, produz guideline para osteoartrose do joelho. Modalidade terapêutica de cunho farmacológico, modalidade terapêutica de cunho cirúrgico e modalidade terapêutica de cunho terapêutico. Entende? Então, ali nessa Osteoarthritis and Care, você vai achar para a osteoartrose o que você tem validado para ser aplicado e ministrado medicamentosamente, o que tem validado para ser aplicado de uma maneira terapêutica e também cirúrgica. Ninguém brota do nada a ideia do que passar para o paciente, né? Ou do que fazer com que ele adote a terapêutica. Você precisa se basear em evidência. É fisioterapia baseada em evidência. É odontologia baseada em evidência. Não no que você acha, no estudo mais atual, no estudo mais usual. Não sei se eu fui claro. Deu para entender onde mora a minha angústia? Então a gente tem que parar com essa história. Olha, professor, é o seguinte, eu vi num livro, eu li tal terapia, ela é boa para dor, hein? Parece que é melhor que aquela outra. Não é melhor que aquela outra. Aí entra na condição. Onde é que o seu paciente se encaixa? Qual é a disfunção? Qual é o tipo de dor? Qual a necessidade do reparo biológico? Mas professor, o laser serve para dor? Serve. O ultrassom serve para dor? Serve. A lidocaína serve para dor? Como serve. A codeína,
Codex, Rodapen, nome de fantasia, serve para dor. A morfina serve para dor, serve, não é? Nimesulida, tramadolol, codeína, todos eles servem para dor. Mas qual eu vou usar? Você precisa saber o que o seu paciente apresenta, aí entra na individualidade, para saber de qual subgrupo ele é. Baseado naquele subgrupo, você terá uma guideline para aquele subgrupo. Pessoal, medicina não é fácil. Vocês são da área médica, ou serão da área médica, faço votos que sim. Então não é fácil fazer a coisa certa. Por que os pacientes voltam contigo? Ou porque os pacientes te encaminham, você recebe encaminhamento por conta que você faz a coisa certa. Entende ou não? A maior propaganda minha, talvez de outros profissionais, seja resolver o problema com o menor número de consultas possível. Ah, é melhor pingar do que faltar, do que secar. Vai nessa que você vai ver o que vai acontecer contigo. Não é melhor pingar do que secar, não. Você tem que resolver. O paciente não pode ser dependente do profissional da área da saúde. Ele tem que saber manejar a própria condição clínica. Deu para entender ou não? Ele tem que fazer no consultório coisas que ele não consegue fazer em casa. O que ele consegue fazer em casa, ele tem que fazer na casa dele. Vai chegar um momento que ele vai botar a mão na consciência: o que eu estou fazendo aqui no consultório? Eu estou pagando uma consulta para colocar gelo, entendeu? Entende ou não? Então não dá mais para conseguir. Você não é só um profissional prestando palestra. Isso não é só. Você não é só. Mas começou com essa história. Você não é só um profissional da área da saúde. Você é um consultor da área da saúde. Por que vocês saem daqui e vão para Rio Preto? Muitos daqui vão para a microrregião da microrregião de Rio Preto, vão até lá. Ah, porque eu acho que lá tem profissionais que são melhor formados, ou possuem melhor pós-graduação, ou têm mais experiência clínica por ter grandes hospitais, é um centro de formação acadêmica melhor, uma cidade maior. Todo mundo pensa assim, não é? Da mesma maneira que aqueles que estão em torno de Campinas vão para Campinas, os de Campinas vão para São Paulo, os de São Paulo em São Paulo acham que não é suficiente, vai para os Estados Unidos, pega o avião e entra no sono. É assim, tudo tem, não é? Tudo tem essa dinâmica. Mas por que eles vão até Rio Preto? Voltando um pouco. Vão por conta disso. Muitas das vezes tem uma dor crônica e nem cria expectativa que essa dor vai melhorar. Mas ele quer o quê? A melhor opinião possível. Você acha que ele vai para Rio Preto para quê? Para ter uma opinião. Sabe qual a maior angústia do paciente? A maior angústia do paciente é o diagnóstico. Certo? Então a maior angústia do paciente é não tê-lo, não ter um diagnóstico, é ficar na dúvida. A pior angústia do paciente é ficar na dúvida, não ter um diagnóstico. Então você, preparado que será quando formar aqui nessa instituição, você tem que esclarecer para o paciente o problema dele, o que ele tem, o porquê que ele tem. Você tem que dar o que nós chamamos de consultoria. Por isso que eu digo, você não será apenas um profissional da área da saúde, você será um consultor da área da saúde. Se você não prestar consultoria com ética, caráter ilibado, clareza, postura, esquece. Já nem começa a cursar. Você precisa ter postura, clareza na identificação, no diagnóstico, clareza na conversa com o paciente, saber mostrar, explicar, não é? Se possível e se necessário for, desenhar para o paciente no papel o que está acontecendo. Ele tem que entender para você ter fidelização. Ele precisa o quê? Confiar em você, para ele ter confiança. Imagina, qual é o seu nome? Eu não sei o nome de ninguém. Lívia abriu um restaurante, certo? Está indo muito bem. O que você quer o restaurante? Fala para mim. Frutos do mar. Pode ser. Lívia tem uma paeja que é um negócio absurdo. E aí veja só, o restaurante está indo muito bem. Deu 3 meses, o restaurante começou a degringolar, começou a ir mal pra caramba. O que você faz? Você fecha o restaurante ou você vai atrás de um consultor gastronômico, um chefe de cozinha, um maître? Você vai atrás de um consultor, que é alguma coisa errada. Ele vai te cobrar caro ou barato? Caro, mas ele vai te ajudar, não vai? Você é um consultor da área da saúde. Você tem propriedade para cobrar o quanto o seu serviço é valoroso. Só que para ele ser valoroso, você precisa estar aqui, ó, não só de corpo presente. Você precisa estar atento no que eu falo, porque aquelas pormenoridades ali, uma hora farão diferença. Professor, eu vou mexer em dente
Para que eu quero saber disso? Você não sabe se você vai trabalhar em ATM como eu ou como outros profissionais. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa entender isso aqui agora, porque depois isso vai fazer falta. Você, fisioterapeuta, nem se fala. Então veja só. E depois chegará um momento da parte do sistema nervoso central, onde para o odonto e para a físio também, eu vou dar inervação aqui na cavidade oral, vou dar vascularização toda, um início de anestesiologia para vocês. Então não se preocupem com a ponta da corda, façam a base agora bem feita. Isso vai ajudar, vai nos ajudar demais na conta, vai ajudar demais, não tenha dúvida disso, ok? Voltando, essa cartilagem então, ela precisa se nutrir por uma difusão facilitada. Essas esponjas, quando apertadas, o líquido permeia o ambiente interarticular e quando distanciadas eu tenho um novo reembebimento dessa estrutura. E claro que esse líquido deve ser produzido em algum lugar. Esse líquido é produzido onde? Ele é produzido pela membrana sinovial. Imaginem que analogamente, para explicar essa articulação, é como se essa articulação fosse um aquário de um peixe beta, sabe aquele peixe beta? Um aquário redondinho, bojudinho, assim. É como se essa articulação fosse um aquário, e que o vidro fosse quem? A membrana sinovial. Imagine esse aquário, então, você levou esse aquário para colocar um insufilme por dentro, uma película por dentro. Esse insufilme dentro do aquário é a membrana sinovial. O vidro do aquário é a cápsula articular, o insufilme por dentro é a membrana sinovial. Quem produz a água do aquário? O insufilme. Sim ou não? Quem produz o líquido sinovial? A membrana sinovial. E como ela produz? Através de um substrato, que é o sangue. E de onde vem esse sangue? Aqui, ó, atentem. Esse sangue vem aqui, ó, do osso, da vascularização. O osso é irrigado, não é? O canal Haversiano, o canal de Volkmann e tal. Esse sangue, através de vasos, que são chamados de vasos pericondrais, os vasos pericondrais irrigam a membrana sinovial. E sabe o que a membrana sinovial faz com esse sangue? Filtra o plasma. Então o líquido sinovial nada mais é do que o filtrado do plasma sanguíneo. Anotem, o líquido sinovial é um filtrado do plasma sanguíneo. E quem filtra esse plasma? A membrana, e produz esse líquido dentro da articulação. Então o líquido sinovial é o filtrado do plasma sanguíneo. Ok? Tudo bem? Só que para essa membrana filtrar esse plasma, essa membrana precisa o quê? Se movimentar. Por isso que para produzir o líquido a gente precisa do quê? De movimento. Por isso que a articulação ficar engessada, imobilizada, você não tem movimento, você não tem produção de líquido, você tem uma degeneração de quem? Da cartilagem. Compreendido o porquê? Vejam só. Vamos lá. Como o líquido é produzido? O líquido é produzido através de uma vascularização sanguínea pericondral que irriga a membrana sinovial e ela filtra o plasma advindo desse sangue e através do movimento, né, isso é feito. Então é uma produção através da movimentação arterioestemática e esse líquido cai no ambiente intraarticular e lubrifica. Professor, é importante a lubrificação? E como? Isso se chama na física de capacidade reológica. A capacidade de você usar um líquido ou uma superfície para o deslizamento de outras, né? Ou de outra. Então isso se chama reologia. Ok? Professor, não exagerou na espessura dessa cartilagem? Eu exagerei para vocês poderem enxergar. Qual é a média? Qual é a média da espessura de uma cartilagem articular? 2 milímetros. A espessura de uma cartilagem articular é de 2 milímetros. Se você pegar o teu húmero, que é o osso do braço, pegar a cabeça do húmero, tirar um filete da cartilagem, colocar ali, você vai avaliar
2 milímetros. A cartilagem mais espessa do corpo tem 4 milímetros, cartilagem articular mais espessa que a retropatelar, que é a de trás da patela, por conta da força ali de compressão, da força de reação compressiva à contração do quadríceps. Tá? Então, em média, as cartilagens articulares possuem ali em espessura 2 milímetros. Então, quer dizer, qualquer sobrecarga ali, essas cartilagens podem o quê? Irromperem, né? Podem abrir e automaticamente gerar uma artrose. Por isso que o líquido é importante, para melhorar o quê? O deslizamento. É o que a gente chama, na física também, de coeficiente de atrito, né? Então, esse líquido faz o quê? Esse líquido diminui o coeficiente de atrito, atrita menos com o líquido. Fazendo uma analogia, você tem 20 vezes menos com esse líquido o coeficiente de atrito do que um patins no gelo. Entendeu o quanto o líquido é importante? Ele reduz em até 20 vezes o coeficiente de atrito de um patins no gelo. Teve Olimpíadas de Inverno agora, vocês viram, né? Então vocês imaginem o quão é importante para essas articulações deslizarem o líquido sinovial. Pessoal, alguma dúvida sobre essa estrutura por enquanto? Creio que não. Se nós pegarmos então um pedacinho dessa cartilagem e colocarmos no microscópio do Maírton, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar aqui, ó, estruturas celulares. Então aqui eu tenho a superfície, silêncio, superfície da cartilagem. E aqui, por exemplo, eu tenho o osso. Deu para entender a dinâmica do desenho? Superfície da cartilagem e aqui o osso. Ok? Microscopicamente falando, eu tenho 4 camadas celulares. Eu tenho uma camada celular onde as células, elas são células ainda em desenvolvimento, são em maior número. É a camada berço, ou seja, elas são recentes, ok? Tem uma segunda camada, onde as células são em menor número, já maturaram, porque aqui a maturação é diferente. A maturação vem de fora para dentro. A maturação do osso era de dentro para fora. Então eu tenho uma maturação de externo para interno. Segunda camada, menos célula por área e elas são mais ovaladas, veja só. A primeira camada, as células são novinhas, são mais achatadas, quase não há citoplasma, praticamente a célula é toda um núcleo. E a segunda camada, as células são mais ovaladas, mais esparsas, mais ali aleatorizadas, tá? Com o citoplasma já um pouco maior. E a terceira camada celular é uma camada colunada, em forma de coluna, colunada. Olha lá, terceira camada celular é uma camada colunada. Essa terceira camada é a mais importante para a função que nós temos na cartilagem de o quê? De obtenção e distribuição de carga, né? Claro, as células em formato de coluna conseguem sustentar melhor essa carga axial, né? Essa força-peso. E nós temos uma quarta camada, onde as células são maiores, são em menor número também e são mais irregulares. Olha só, essas células estão aqui maiores, mais esparsas também e irregulares. Não há nomenclatura para essa camada. Tá? Professor, então aqui nós temos osso e aqui cartilagem? Sim, osso e cartilagem. E esse encontro se dá como? Dessa maneira, osso e cartilagem. Só que essa área óssea aqui, ela passa a invadir um pouco a cartilagem, foi o que eu tentei mostrar aqui. Por isso, a formação do osso em meio ainda à quarta camada. E essa linha que eu desenhei, chamada de linha onda, Tidemark, é a linha onda. O que essa linha onda divide? Ela divide uma porção de cartilagem chamada
de cartilagem não calcificada de uma camada de cartilagem chamada de cartilagem calcificada. Deu para entender? Acima da linha eu tenho pura cartilagem. Abaixo da linha ainda há um conflito entre tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Começou a atritar aqui. As cartilagens começaram a se atritar e naturalmente perderam espessura. De 2 milímetros não possui mais, possui 1 ou meio milímetro ou menos do que isso. O que vai acontecer? Note, se eu perco a espessura da cartilagem, a tendência é de aproximar osso com osso, não é? Lembra do efeito piezoelétrico? Osso com osso forma mais? Osso com osso forma mais? Osso, não é? Então quer dizer, professor, que se aqui eu tenho uma perda de cartilagem aqui, ó, tive uma degradação aqui, ó, já tenho uma erosão aqui, por fatores compressivos, descarga mecânica, atrito e tal. O que vai acontecer é que essa estrutura aqui, que é o fêmur da tíbia, vai gerar uma compressão tal que vai aumentar o efeito piezoelétrico? Vai. E esse osso que está aqui vai em direção superior? Vai. Então não é só perder cartilagem de fora para dentro, é perder espessura de dentro para fora. E quando começa a erodir na superfície, já que a cartilagem imatura se amadurece de fora para dentro, você está destruindo o ninho, a camada ninho. É muito mais difícil de recuperar, concorda? Porque se essa cartilagem ela fosse formada de dentro para fora, e as células ali que iriam se diferenciar em cartilagem estivessem dentro, você teria uma regeneração muito mais fácil. Mas as células que vão se diferenciar estão fora. Se eu já começar a morrer por fora, não vai ter como maturar e se tornar um condrócito de sustentação. Deu para entender, pessoal? O porquê que é tão difícil regenerar cartilagem? E tem tratamento? Depende. Estamos tentando. Eu tento há mais ou menos, faz quanto tempo? Eu defendi o doutorado em 2010, fazendo 16 anos que eu defendi o doutorado. Eu comecei 4 anos antes, faz 20 anos que eu estudo isso. 20 anos. Isso que não é nada, isso aí é só a aula para graduação. Então a gente tenta verificar biomaterial, terapia imunogênica, terapia nutracêutica, tudo para ver se a gente recupera a superfície cartilaginosa. É difícil, nós estamos tentando. Entendeu? O que a moça está fazendo com a polilaminina é o que eu faço com esse tecido. Eu trabalho com uma biomembrana de celulose bacteriana. O que é isso? Você conhece? Biomembrana de celulose bacteriana. Ou não é? Com todo respeito. Mas isso aí parece que levou intuitivo, professor. É. O idioma dele. Mas vai dar certo, eu prometo a você. Vai dar certo. Só para vocês fixarem a atenção no que eu estou fazendo. Tá? Não é para copiar. Você imagina, você chega em casa para a mamãe, para o papai. O que você está aprendendo? Sobre cartilagem. Fala um pouco, ó. Biomembrana de celulose bacteriana. Isso mostra. Minha mãe vai falar assim, ele é médico, né? Eu falei, ai mãe, ele é. Por isso. Pesquisador. O maior elogio do mundo que alguém pode receber, isso eu acho que para mim é ser chamado de professor, não é? É muito bonito isso. Eu não acho. E tenho orgulho. Então, de todas as profissões que eu tenho, né, das que eu pretendo também. Ontem eu assisti
assistir a aula de prótese bucomaxila. Acho que no quarto slide